Amém? Dê uma salva de palmas por esse texto maravilhoso. Amém, queridos? O texto que nós acabamos de ler é uma das maiores demonstrações do poder libertador de Jesus. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ver uma pessoa endemoniada num estado como esse. Eu também nunca vi, nesse nível não. Já encontrei por aí, já tive algumas poucas experiências com pessoas possuídas por legião, por demônios, e realmente é algo assustador. A força é absurda. Amém, queridos? Então, esse texto em particular que nós lemos, na minha humilde opinião, ele demonstra exatamente um dos maiores momentos na Bíblia Sagrada em relação à libertação de Deus na vida de um homem. A libertação que Deus opera através da sua graça, do seu poder, na vida de um homem que já perdeu tudo que tinha, a sua consciência, as suas emoções, tudo estava literalmente cativo por conta dessa legião de demônios. O tema da mensagem nessa noite é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu precisava fazer essa conexão com esse texto, que eu acho que tem tudo a ver. O texto de Marcos, ele narra e ele conta em detalhes a situação crítica e caótica desse homem. Como nós acabamos de ler do verso 1 até o verso 9, ele mostra exatamente o que aconteceu lá. Aquele homem, ele estava perdido, isolado, ferido, sem controle, sem identidade e sem esperança. Bastou o encontro com Jesus para tudo mudar. Por isso que às vezes eu tenho insistido para você: convide alguém através do WhatsApp ou no seu trabalho, lance a semente, convide, deixe o Espírito Santo fazer o resto. Você só promove o encontro. No caso desse homem é diferente, porque realmente ele estava cativo, não tinha como você ir até lá e fazer um convite para ele. Por isso que Jesus vai até ele. Então o quadro aqui é diferente, mas o que trouxe a mudança para a vida desse homem foi exatamente o encontro de alguém que estava cativo, como eu acabei de ler, alguém que estava perdido, isolado, ferido, sem controle emocional, sem identidade e sem nenhuma esperança. E ele se encontrou com o autor da vida, o maior libertador. Preste atenção que a Bíblia diz que o texto fala que quando Jesus desce do barco e coloca o pé naquela cidade, o demônio que está lá, a legião que está lá, sai gritando desesperado, se joga aos pés de Jesus e começa a adorar ele. Quem estava adorando ali, irmãos, não era o homem, ali era a legião que estava no corpo daquele homem. Estava desesperada diante do autor da vida, diante do maior libertador, o grande libertador. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que trabalhar, abrindo aspas, para promover o encontro de pessoas com Jesus. Porque às vezes você encontra por aí tantas pessoas que estão cativas, estão na situação desse homem, e nós não fazemos nada. Não tem jeito, não tem saída, não tem como. Irmãos, só faça o convite, promove o encontro, porque o encontro de Jesus com o homem sempre dá bom. Amém ou não? Assim foi com você e assim foi comigo. O dia que eu tive um encontro genuíno com Jesus, eu me lancei aos seus pés, e ali houve uma grande transformação, porque Ele é libertador, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Essa passagem nos mostra que não existe vida tão destruída que Jesus não possa restaurar. Onde o inferno viu um caso perdido, Jesus viu um filho que ainda podia ser salvo. A sociedade olha e não dá mais nada. A sociedade olha e, carregada de discriminação, e já vai fazendo o seu resumo da situação do outro. Como eu havia dito, não tem saída, não tem solução, e Jesus só quer uma oportunidade, e essa oportunidade em particular foi Jesus que promoveu. Mas na grande maioria
Nós que estamos aqui, nós somos resultado e a causa de alguém que promoveu o nosso encontro. Alguém que lançou um convite, alguém que fez uma oração, alguém que pegou pelo braço e levou, alguém que fez você participar de um culto dentro de uma casa, num lar, ou uma oração no trabalho, ou até mesmo um evangelismo na rua, alguma coisa. Mas o que eu quero destacar é essa importância desse encontro, porque a vida desse homem só foi mudada dessa forma em razão desse encontro. Amém ou não amém? Amém. Deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado, irmãos, porque eu não sei como é que esses meninos conseguem ficar aqui em cima sem ligar o ar. É porque vocês cantam, né? E seca. É porque na beirada não chega, né? Amém ou não amém? Amém? Bom, vamos lá para o texto. A primeira coisa que eu quero destacar é que quando Jesus liberta, Ele restaura a identidade. Amém ou não amém? Amém. A primeira coisa que acontece quando Jesus vai até um homem e Ele liberta esse homem, Ele vai restaurar a identidade desse homem, que já não tinha mais. O texto é claro: antes de ser liberto, aquele homem estava nu, vivendo de forma humilhante e desumana. Mas depois do encontro com Jesus, a palavra diz lá em Marcos 5,15, Gabriel, aí você avança. E quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônio, assentado, vestido e em perfeito juízo. A identidade daquele homem era uma identidade totalmente distorcida para aquilo que Deus tinha para ele. Deus não tinha essa humilhação para ele, como Deus não tinha para mim e nem para você. Eu era conhecido no passado como uma coisa, porque o inimigo roubou a minha identidade original e colocou sobre mim uma identidade, e me deu um apelido, me deu um nome, me deu status, me deu glória, encheu meu coração de orgulho, de soberba, e ali foi criada uma nova identidade a partir daqueles demônios que também habitavam no meu corpo e na minha mente. Mas é maravilhoso ver que o encontro com Jesus, esse primeiro encontro com Jesus, ele restaura a nossa identidade. Ele vai a fundo nisso. A Bíblia diz que quando eles chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios. Ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo. É de causar espanto. É isso que Jesus quer fazer. Já fez com você e quer continuar fazendo com outras pessoas. É causar uma confusão na cabeça daqueles que estão lá fora. Não é possível que essa pessoa que está aqui é a mesma pessoa que eu conheci lá atrás. Irmãos, eu fui confundido várias vezes. Da pessoa falar, mas é você mesmo? Tem certeza que você mudou? Eu não consigo, porque não conseguia ligar uma coisa com a outra. Não pode ser esse homem que fazia aquilo antes, agora está aqui, pai de família, trabalhando, cuidando, fazendo a obra de Deus. É uma confusão que isso causa na vida das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a viver essa transformação e essa libertação, porque ela só compete a Jesus. Só Jesus pode causar e só Jesus pode restaurar a identidade de uma pessoa. E esse homem foi restaurado. Ele tinha uma legião de demônios, aproximadamente 6.000 demônios tomaram a mente daquele homem, o corpo daquele homem. Ele já não conseguia responder por si mais. Todas as suas ações eram tomadas pelos demônios. Irmãos, eu não tenho dúvida que várias vezes eu tive não o sentimento que ele teve, porque ele já não tinha mais domínio nenhum. Mas por alguns momentos, alguns episódios da minha vida particular, eu tenho certeza absoluta que eu sofria fortes influências dos demônios que habitavam na minha mente. Fortes influências. Não é normal que uma pessoa sinta isso. Não é normal que esse homem fazia as coisas que ele fazia. A Bíblia diz que ele se cortava com pedras. As correntes e os grilhões que seguravam seus pés e mãos, ele estourava aquilo. Ele vivia nu, porque é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer nos humilhar. Ele quer nos tirar do convívio social e nos colocar num destaque de humilhação. Olhe só a Cracolândia, olha só outros lugares.
O tal do job agora, as meninas não são mais prostitutas, né? São garotas do job. Estão aí pelas esquinas. Você passa em Indianópolis ali, né, pastor Fábio? É isso que o inimigo quer fazer. Ele quer fazer com que, não só nós já temos a nossa identidade em Cristo, amém? Totalmente restaurada, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui recebendo instrução de um Deus que continua libertando e quer usar a mim e a você para promover a maior libertação na vida dos outros que estão lá fora. Ele quer usar a mim e a você como instrumento para poder resgatar essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não apenas expulsa demônios, como aconteceu aqui com esse demoniado, que não tem nome. Nós não encontramos o nome dele, não há referência do nome, porque o que mais chamava atenção era a possessão de demônios. Então o nome dele não entra em cena, só entra os demônios, a legião, e o nome do libertador, ele aparece. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus não apenas expulsa demônio, mas ele devolve a dignidade para o homem. Ele já não tinha mais dignidade, ele tinha sido afastado da sua sociedade, do convívio social, estava longe da sua família, possivelmente, de forma muito honesta com o texto, a família já tinha abandonado, porque não havia mais o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele endemoniado de Gadara estava na reta de Jesus, estava nos projetos, nos planos de Deus. Por isso que eu digo a vocês, irmãos, nunca desista de um ente querido seu, nunca faça isso. Quando descer a sepultura, que enterrar, e de preferência depois de 3 dias não ressuscitou, aí você fala, está com o Senhor, amém. Enquanto isso, continue crendo, não coloque empecilhos, não coloque dificuldades, não crie barreiras aonde não há barreiras. Para Jesus não há barreiras, não há impossibilidades. Para Ele não há nenhuma dificuldade. Basta Jesus, irmãos, se aproximar de um indivíduo, por pior que ele seja, a vida dele vai ser transformada e o nome dele vai ser glorificado. Amém ou não amém? Amém. Segunda coisa, Jesus ele cobre o que o pecado expôs. Ou seja, Jesus trabalha para cobrir a vergonha que o inimigo nos fez passar em razão, em virtude do pecado que nós cedemos. O pecado gera morte, então nós somos causadores. Talvez esse homem, a Bíblia não conte, mas talvez esse homem foi normal em algum momento, mas ele foi abrindo portas para o mundo espiritual, e esses demônios foram se apoderando dele, irmãos. Eu tinha um companheiro, se é que eu posso dizer assim, e um dia nós estávamos numa casa, estávamos se preparando para uma situação, e aí a noite toda bebendo e droga, aquela coisa. Quando acordamos ali pela manhã, eu vi que ele estava jogado no chão, e os 2 braços dele estavam escorrendo bastante sangue. E aí eu olhei assim, tomei um susto. Eu olhei aquilo e falei, o que está acontecendo aí? Aí ele falou, não, quando eu não tiro vidas, eu preciso entregar o meu sangue para ele. Eu preciso derramar sangue. Eu tenho um pacto com ele. Olha só o que o inimigo faz. Cativo, preso, amarrado, algemado, sabe? É só Deus para poder nos libertar. Então Deus ele cobre o que o pecado expõe. Aqui em Isaías 61:10, Gabriel, ele me vestiu com veste de salvação. 61:10, transbordo de alegria em Yahvé, o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeita com as mais ricas joias. Deus nos cobre, irmãos. Assim foi no Éden. Lembra quando o homem pecou? Então eles perceberam que estava nu. O que Deus fez? O primeiro sacrifício de animais. Deus então sacrificou ali, a orientação foi essa, para que sacrificasse um animal, para que pudesse cobrir a nudez, ali o que representava a desobediência, o pecado.
Então Deus cobriu. Deus cobre o que o pecado expõe. Quando nós nos lançamos aos teus pés, quando nós nos rendemos a Ele, Ele nos veste de salvação. Quem era você antes e quem é você hoje? Como as pessoas te veem hoje? É diferente. As pessoas são obrigadas a dizer que você é diferente, que você faz parte de um grupo diferente, porque Ele te vestiu de salvação, que Ele cobriu você com o manto da sua justiça. As pessoas já não vê mais você, mas está vendo Cristo. Eu lembro que no meio do meu processo, em uma das audiências, eu acho que foi a primeira, se não me falha a memória, quando eu estava diante do promotor, sentado, aquele cenário, irmãos, aquele lugar é complicado, uma tensão muito grande, a igreja do lado de fora orando, buscando a Deus pela minha vida, e daqui a pouco o promotor disse assim: olha, eu não posso acusar esse homem que está aqui, porque eu não acredito que esse homem que está aqui cometeu os crimes que estão nesse processo. Ele não. Ele disse assim: eu não acredito, eu me recuso a acusar o acusado. O Senhor nos veste com veste de salvação. Ele me vestiu de salvação. O manto da justiça estava sobre mim. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Porque a nossa base é Jesus. O promotor não me viu ali, ele viu a justiça, ele viu a salvação, ele viu aquele que me libertou e se colocou ali na frente. Então por isso que o promotor disse: olha, eu não posso levantar uma só palavra contra esse homem. Não me viu, mas viu a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde havia vergonha, agora há honra. Onde havia sujeira, agora há santidade. Onde havia pecado, agora há graça. Aquele homem que não tinha valor para a sociedade, não tinha valor nenhum, muito pelo contrário, era um problema para aquela comunidade, porque era um homem violento, extremamente violento. Você consegue imaginar um homem desse? Um homem de 1,80 m, sei lá, pesando 80, 90 quilos, nu, correndo pela rua, com um pedaço de pedra se cortando, e prende ele estoura algemas. Você já parou para pensar na gravidade disso? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui não tem nem estrutura para ver um negócio desse. Você está vendo ali a pessoa toda algemada, daqui a pouco ele estourar aqui na sua frente. Irmãos, os crentes saem correndo e fica Jesus só, porque os crentes vão embora. Fala, isso aqui não é da terra, isso aqui, corre. Por isso que é bom você ler a Bíblia, por isso que é bom você ler muito a palavra de Deus, porque você vai se municiar disso. Isso pode acontecer, isso aconteceu, isso é uma história verdadeira, uma história bíblica. Agora você consegue imaginar isso? A situação que era para aquela comunidade, para aquela sociedade da época, enxergar aquele homem que estava isolado. Ele ficava no meio dos sepulcros, ele abria as tumbas, irmãos. O sepulcro, ele abria tudo, arrebentava com tudo, era um terror. Isso é para mostrar exatamente que Jesus, ele não faz acepção nenhuma de pessoas, irmãos. Jesus, ele quer salvar o homem. Jesus, ele quer salvar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o sentimento que Deus carrega no seu coração. Essa é a graça que manifesta no coração de Jesus. Está aí a explicação para enfrentar tamanha dor, tamanho sofrimento, uma via dolorosa, com tanta humilhação. Se despiu da sua glória para descer à terra, para passar por todo o processo. Foi levado para o matador como uma ovelha muda. Em nenhum momento houve rejeição, houve uma resistência da parte de Jesus. Ele aceita e vai até o final. Isso é prova do seu amor. Ele quer salvar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo recebemos também uma nova vestimenta espiritual. Aqui em Efésios 4, 24 diz assim: a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Em Cristo recebemos uma nova vestimenta espiritual, revestivos do novo homem. Que novo homem é esse? Qual é o modelo desse homem, irmãos? É Cristo.
Ele é o modelo. Nós temos que nos revestir dele. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós fazemos um pacto com ele, nós precisamos se revestir desse modelo ideal, desse modelo padrão, desse modelo perfeito que é Cristo. É olhar para Cristo e imaginar exatamente assim: Cristo faria isso, Cristo tomaria essa iniciativa agora. Será que seria esse o caminho que Cristo trilharia? Eu vi um vídeo, ele tem a legenda, acho que aconteceu nos Estados Unidos. Um senhor entrou dentro de um ônibus e ele já entrou já com a sua Bíblia na mão e ele já começou a pregar a palavra de Deus ali. Tinha um rapaz jovem com o telefone no ouvido ali e fez um sinal para ele: olha, você está me incomodando aqui, porque ele falava mesmo da palavra de Deus. E aí o homem continuou pregando, irmãos, não deu a mínima para ele. E aquele rapaz simplesmente começa a discutir com ele, e daqui a pouco dá um tapa na cara daquele senhor. É um senhor aproximadamente de uns 70 e alguma coisa, cabeça muito branca, já era um homem muito idoso mesmo. E aquele homem que recebeu o tapa, ele começou a abençoar ele ali, e começou a dizer para ele que Jesus amava ele e estava dando para ele a outra face. Pode bater, fique à vontade, bata na outra face, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Tomado de uma unção, uma graça maravilhosa. Aquele homem ali tentando, sabe, medir força com ele. Ele começou ali a orar por aquele jovem, e daqui a pouco aquele jovem se desmonta, não endemoniado. Talvez havia muita influência de demônios ali, mas ele não suporta a graça, ele não suporta, sabe, aquele homem revestido de um Deus poderoso, de uma graça maravilhosa, revestido do próprio Cristo, irmãos, com habilidades maravilhosas para salvar, para restaurar, para libertar. Então ele começa a orar ali. Daqui a pouco aquele homem começa a chorar, e ele começa a abrir o seu coração, e ele fala: porque minha avó tem problema, porque meu avô tem problema, porque não sei quem tem problema, porque eu estou com muitos problemas. E aquele homem abraça ele, começa a orar por ele, e daqui a pouco ele beija a face que ele tinha batido em lágrimas. Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Nós só precisamos crer que ele é poderoso para libertar e tomar posse disso. Eu até me lembrei do pastor Wilton, porque era exatamente o modelo de homem que ele era. Desbravador nas vielas, nas comunidades, nos guetos, saía para pregar a palavra. E pastor, eu já tive várias experiências, gente jogando até pinico, irmãos, cheio de urina assim na cara deles. O pastor caiu no meu rosto inteiro assim, e molhou todinho. Mas eu sei que Jesus vai fazer a obra. Nós estamos acostumados, e não é sempre que acontece. Às vezes é imediato, mas às vezes é um processo. E porque não é imediato, às vezes soltamos a mão: isso aí não quer nada com Jesus não. Eu confesso para você que eu já soltei a mão de vários, mas deixar de orar nunca. Porque uma vez, não só uma vez, já ouvi mais de uma vez: Deus diz: tira a sua mão, eu quero operar, eu quero fazer, sai do meio do caminho, você está atrapalhando o processo. E eu falei: opa, peraí, eu achei que eu estava ajudando. Não, a obra, irmãos, do convencimento é só do Espírito Santo. Essa não é obra humana, essa é uma obra somente do Espírito Santo de Deus. Então eu já desisti de algumas pessoas, mas não de orar. Oro por elas incansavelmente, para que Deus possa se manifestar a elas, para que Deus possa libertá-las, para que Deus possa tirá-la da apostasia que ela está mergulhada. Muitos até já se apostataram na fé, negaram e continuam negando a Jesus. Não só se afastaram, mas estão em apostasia, já não conseguem crer na existência de Deus, já não conseguem crer mais no sacrifício que Jesus fez. Então essas pessoas são dignas da nossa compaixão. Precisamos orar, só Jesus, não adianta ficar batendo na porta dele lá. Irmãos, essa é uma obra aqui, na vertical, é de cima para baixo, é Deus que vai tratar. Você lembra se alguém por acaso conseguia pregar para o apóstolo Paulo? Não, né? Porque existem coisas, existem momentos, existem pessoas que é só Deus que trata. Então por isso que a caminho de Damasco, o próprio Cristo se revela a ele, fala: vai devagar, hoje eu paro você.
Hoje eu paro você e mudo de uma vez por todas essa sua jornada. Só aí. Então você precisa crer que Ele é poderoso, fazer a sua parte, entender a hora de parar, a hora, sabe, de deixar Deus trabalhar. Se você já lançou a semente, se você já orou, já falou de Deus, deixa Deus operar agora. Amém ou não amém? Amém. Aplauda o Senhor assim. Quando Cristo liberta, Ele não deixa a pessoa como estava, Ele faz tudo novo. Somos chamados a viver como pessoas transformadas, aqui em Colossenses 3,10, de novo falando de revestimento. E vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Somos chamados a viver como pessoas transformadas. Deus nos libertou para essa condição. Ele fez uma primeira parte, eu vou explicar daqui a pouco, e nós precisamos dar sequência nisso. Ele nos libertou e agora nós precisamos viver em manutenção. Por isso que ele está dizendo: e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele vai passando por processos de renovação. Tudo vai mudando. Não basta ser liberto, é preciso caminhar como um liberto. Não adianta dizer para todo mundo que Jesus fez uma obra maravilhosa na sua vida, mas os rastros que você deixa não é de alguém que é liberto. A sua conduta não é de alguém que é liberto. As suas práticas não são de pessoas que foram libertas por Jesus. A Bíblia diz que aquele homem que estava nessa situação caótica, crítica, a Bíblia diz que ele foi encontrado em perfeito juízo, bem vestido, ao passo que as pessoas ficaram aterrorizadas. Quando Jesus liberta, Ele transforma também a nossa mente. Aquele homem antes violento e descontrolado, agora está em perfeito juízo. Vamos ler o texto de novo, 5,15. No 3, 1, 2, 3. E quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Irmãos, esse assustado aqui é literal mesmo. Eles ficaram espantados, tomados de um espanto, de um medo. Não pode ser aquele homem que estava lá no sepulcro, não pode ser aquele homem violento. Imagina que obra maravilhosa é essa que Jesus fez, que coisa incrível. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que foram tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Que restauração é essa? Quando Jesus liberta, Ele transforma a mente, a consciência, as emoções, o equilíbrio, o propósito. Ele restaura todas as áreas. Esse homem sofreu de forma positiva esse impacto. A sua consciência, as suas emoções, o equilíbrio, e Deus também dá a ele um propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus não apenas muda a vida, mas Ele muda a forma de pensar. Cristo liberta da confusão mental. Aqui em Lucas 8:29, que ele faz a conexão com esse texto. Olha só, é porque Lucas explica melhor. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia o que? Se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e vigiado por guardas. Arrebentava as cadeias e os grilhões e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Não é que a lei da época, a justiça, as autoridades da época
não exerciam influência sobre ele. Não, eles prendiam, colocavam na cadeia, colocavam aos pés algemado, as mãos. Mas quando ele era tomado por essa legião, não tinha o que fazer, irmãos. Ele estourava tudo. Imagina que aquele homem, o corpo dele devia estar em carne viva, porque a Bíblia diz que ele pegava as pedras. Olha só o que o inimigo fazia, a gana dele para nos matar, para destruir o templo de Deus, para deixar marcas. E ele castigava aquele homem que estava possesso de demônios. Por isso que eu digo, Jesus não apenas muda a vida, ele muda a forma de pensar. Cristo liberta a mim e a você da confusão mental. Quantos hoje vivem dominados por vícios, emoções, medos e traumas? Ainda no nosso meio, crentes que ainda tem vícios, tem problema com emoções, tem problemas com medos, traumas. Talvez você não tenha recorrido ao Senhor da forma correta, porque se Ele estende a mão para o endemoniado, que tinha uma legião de demônios, que era uma situação totalmente, irmãos, diferente da minha e da sua. Olha só, quando a gente vai tentar comparar, não dá nem para comparar, não dá para fazer muita conexão. Será que Jesus, que não negou a graça a esse homem, negaria você? E você está aí ainda com vícios, ainda está com problema com as suas emoções, ainda está com muitos problemas de medo, de traumas. Ele está aqui nessa noite para te libertar. Há tantas carências, há tantas preocupações, sabe, a emoção ali, sabe, que não te deixa ter equilíbrio, seus medos, sabe, a sensação de que você está abandonado, jogado, largado, que ninguém te ama. Irmãos, se liberte desse sentimento em nome de Jesus. Ele te ama, Ele amou aquele endemoniado de Gadara. Ele foi até ele, irmão. Jesus era ocupado, mas ele foi de forma específica. Ele atravessou o rio em direção à cidade de Gadara. Ele viajou algumas horas para encontrar um único homem e libertá-lo para a glória do nome de Jesus, para arrancá-lo daquela condição miserável que ele vivia. Jesus tem interesse em ver você de forma, sabe, plena, liberto por completo. Há áreas da nossa vida que precisam de libertação. Jesus não quer só libertar aqueles que estão endemoniados, mas há ainda muitas travas em nós, ainda há muitos problemas que estão, sabe, intrinsecamente no nosso corpo, alma e espírito. Estamos ainda, sabe, irmãos, com vícios, com problemas seríssimos com a gente mesmo, e Jesus quer nos libertar. Crentes, irmãos, que sofrem por qualquer coisa, mas sofrem, irmãos. Eu louvo a Deus por essa mente que Jesus me deu, irmãos. Pensa no indivíduo, carência zero sou eu, irmãos, mas 0 vezes 0, abaixo de 0, tudo 0 que você imaginar. A única carência que eu tenho da minha esposa, que é companheira para a vida eterna comigo, de qualquer outro eu não tenho. Essa carência de te adoecer, sabe, de te fazer você mancar, de fazer você desistir, parar. Graças a Deus, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo e por essa graça maravilhosa que Ele tem distribuído na minha vida, eu não tenho essa carência. Eu vou a Ele, irmãos. Quando eu quero ter um momento com Jesus, eu vou a Ele. E eu não gosto nem de muita gente, mas eu gosto. Por isso que a Bíblia não erra. Fala assim: entra no teu quarto e fecha a porta. Está dizendo assim: você e ele e você, para promover um encontro maravilhoso. As maiores experiências que eu tive na minha vida foi sozinho. De choros, de soluço, sabe, de quebrantamento da minha alma, sabe, de desespero do meu ser, de estar diante de um Deus tão maravilhoso que eu não encontrava resposta, eu não encontrava uma devolutiva para Ele, eu não tinha como fazer nada para poder lhe retribuir aquele amor e aquela graça que Ele estava dispensando sobre a minha vida. E não falo de riqueza, de conquista, nada disso, irmãos. Isso eu não coloco no roteiro do meu encontro com Jesus Cristo. Não coloco, não dou ênfase para isso. E aí às vezes a gente fala e está tudo bem, irmãos, mas eu não gosto de dar essa entonação, sabe, com coisas tão pequenas.
Eu prefiro falar de algo mais profundo, das mudanças que o Senhor tem feito na minha vida de dentro para fora, do homem que eu tenho me transformado dia após dia no Senhor. E essa mudança, é esse revestimento que Deus quer fazer em mim e você, transformar você dia após dia, ao passo que você olha para trás, tem vergonha do homem que você era ontem, e hoje olhando para o homem que você está, olha ainda e fala, ainda está faltando alguma coisa, prometendo para o futuro, para o dia de amanhã ser um homem melhor. Louvado seja o nome do Senhor. A transformação começa na mente. Aqui em Romanos 12:2, um texto clássico, e não vos amoldeis. Coloca a outra versão, Gabriel. Isso, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A libertação que Deus quer promover em nós está aqui na nossa cabeça. Precisa passar por aqui, ó. Você precisa entender, se render a essa vontade plena de Deus, aceitar esse propósito e passar a viver e ter experiências que você nunca teve com Deus antes. Ele quer promover isso. A Bíblia não mente. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente. Deus quer que você experimente. Deus tem anseio para que você experimente esta vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é possível entrar anos e sair anos e você ainda não teve uma experiência real com Jesus. E reforço novamente, não digo de conquistas materiais. Experiência não tem nada a ver com isso, irmãos. Experiência da sua alma, do seu relacionamento com Deus, daquilo que Deus tratou com você, das mudanças que você tem vivido com Ele e tem percebido que é obra da graça de Deus. Sabe quando você faz algo que você olha assim, você fala, eu me orgulhei disso agora. Por quê? Porque em outro momento eu não faria assim. Quem já passou por isso? Já passei nisso, de sentir vontade de enforcar alguém e falar, não enforquei, de me sentir orgulhoso. Falar, Deus, não foi fácil, que tarefa foi hoje, mas saí dali, sabe, com a alma lavada e falei, eu consegui, obrigado Jesus, por esta graça maravilhosa. E Jesus respondendo com graça, porque quando você se comunica com Ele, Ele responde com graça. E daqui a pouco você começa a se lembrar da onde Ele te tirou, e as lágrimas começam a escorrer. Você fala, só foi possível porque essa graça estava sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. A libertação não é apenas um evento, mas é um processo contínuo, como eu tinha falado. Esse homem foi liberto ali naquele momento. Uma obra maravilhosa aconteceu, a obra macro. Jesus tirou todos aqueles demônios que estavam na mente dele, aproximadamente 6.000 demônios. E agora o que acontece, irmãos? Depois que aquele homem é liberto daquela influência maligna, agora há algo que aquele homem precisa fazer. Agora ele precisa permanecer nesse processo que é contínuo. É contínuo. Nós vamos continuar nesse processo até Jesus nos buscar. Nunca se dê por satisfeito em relação ao estado que você está. Ah, não, já estou bem. Não, graças a Deus. Você pode até dizer que está bem, que graças a Deus, mas você sempre tem que olhar para você como alguém que está devendo. Amém? Quando Paulo olhava para ele, ele dizia, ó homem miserável que eu sou. E eu estou dizendo de alguém que estava em um nível absurdo, irmãos. Mas quando ele olhava para dentro dele, ele falava, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu me rendo a ele. Eu sou um homem miserável. Eu concluí nessa tarde, nessa noite, nessa manhã talvez, eu não sei qual foi o momento, que eu sou um homem miserável, e talvez seja um dos maiores. Esse é o estado perfeito de quem entendeu do que ele é feito. A nossa matéria-prima, irmãos, ela foi gerada no pecado. Nós somos pecadores. Nós herdamos. O pecado é hereditário mesmo. Nós herdamos de Adão e Eva. A nossa natureza é contaminada, mas sobre a nossa vida habita a graça e o Espírito Santo de Deus. Para terminar, recebemos a mente de Cristo
Aqui em 1 Coríntios 2,16 diz: nós temos a mente de Cristo. E quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, a sua mente já não há espaço mais para ela agora. Você tem a mente de Cristo, as ideias de Cristo, o modelo de Cristo, o padrão de Cristo. Ele está dizendo: a sua mente natural precisa se render a essa mente de Cristo, com esse novo design, esse novo projeto. Não é projeto, tem ferramentas hoje de empresa, né? Que você compra uma ferramenta para poder fazer tal coisa dentro da empresa. Nós recebemos a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não pensamos mais como escravos, pecadores ou destruídos, não mais. Por isso que eu não tenho esse sentimento. Eu assumo que sou um pecador, que sou miserável e está tudo bem, mas não há em mim mais essas carências, sabe? Aquilo que muitos negros falam, né? Você pode ver que a maioria dos negros, no dia da consciência, eu vi vários deles falar, ele falou: esse dia não deveria existir, porque é humilhação para mim. Cada um tem um entendimento disso, mas ele fala: não, isso aqui é uma humilhação. O dia da consciência para mim é uma humilhação. Uma cota de negro para mim é uma humilhação. É dizer para mim: você não é capaz, você precisa de uma ajudinha para entrar. E quem disse que eu não sou capaz? Quem disse que eu não posso estudar como branco e acessar uma faculdade? Não pensamos mais como escravos, pecadores ou destruídos. Pensamos como filhos livres e amados. Eu tenho esse sentimento. Eu não tenho um sentimento de coitadinho, de miserável, aquele que está jogado no canto, que não serve para mais nada. Talvez você pense assim, está equivocado. Nós somos filhos amados. Jesus pagou um preço absurdo por mim e por você. Nós temos um valor que excede ouro e prata, porque o Senhor, o sangue dele nos cobriu. E o sangue precioso dele não é ouro nem prata, não se compara a nada disso. Se compara, irmãos, o sangue precioso de Jesus é algo de um valor incalculável. Esse é o preço que nós temos, valor de sangue. Então não se sinta, sabe, um pequenininho. Não se sinta, sabe, irmãos, alguém que está descartado. Você é um filho amado. Jesus te ama, investiu pesado em você, te libertou, te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. E só espera de você agora que você seja um crente resoluto nele, que você tenha uma mente transformada em Jesus, que você possa andar aí fora de cabeça erguida. Deixe o choro e as lágrimas para cultos, para a presença de Deus, para o seu quarto. Mas aí fora não dê ocasião para o fracasso. Não dê, irmãos. Ah, pastor, o senhor está sendo orgulhoso? De jeito nenhum, irmãos. Só estou dizendo para você de algo que eu faço. Eu nunca contei desgraça aí fora para ninguém. Nunca contei. Ai, tá, desgraça não, senhor. Minha vida foi transformada, irmãos. Talvez hoje não esteja no melhor dia da minha vida. Talvez a semana passada não estava na melhor semana. Talvez o ano passado não foi o melhor ano para mim. Mas eu estou em Cristo, irmãos. Eu estou em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é liberto por Jesus recebe um propósito. Depois de restaurado, o homem quis seguir Jesus no barco, mas Jesus lhe disse, Marcos 5,19: volte para a tua casa e conta tudo o que o Senhor fez por ti. Jesus não apenas ele liberta, mas Jesus ele envia. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. O que estava acontecendo aqui é uma coisa clara, de alguém que entendeu exatamente o processo que Deus fez na vida dele. Por isso que muito crente, irmãos, ainda está parado, ainda não conseguiu avançar, porque não entendeu esse processo. O que aconteceu com esse homem é que ele foi liberto, a vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada, a sorte dele foi mudada. Agora, em outro estado, antigamente pelado, sem dignidade, sem identidade, sem nenhum tipo de honra, mas agora já está, sabe, num estado de honra, já está num estado de perfeito juízo, vestido, equilíbrio, tudo no lugar. E agora esse homem se vê na obrigação de fazer alguma coisa por Jesus, de estar com ele. Talvez a ideia daquele endemoniado era: Senhor, aonde o Senhor estiver, eu estarei, e eu quero fazer qualquer coisa para amenizar tudo que o Senhor fez por mim.
É muito forte isso, irmãos. É quando você reconhece que alguém fez algo por você que você não podia fazer. Era esse o sentimento que aquele homem tinha em relação a Jesus. Talvez você leve a sua vida desse jeito porque você ainda não entendeu o que Jesus fez na sua vida, porque você não conseguiu ainda ter a dimensão do que Jesus fez na sua vida. E esse homem lidar exatamente com esse dilema. Ele fala: não, agora talvez a família disse: não, peraí, você trouxe tantos problemas para nós, e agora que você está bem, você quer ir embora, quer seguir a Jesus. E talvez ele disse para a família dele: olha, o texto não diz, mas talvez ele tenha dito para a família: olha, não, eu não posso mais sair de perto desse homem. Aonde ele pisar, eu pisarei com ele. Quando ele tirar as sandálias, eu vou lavar os pés dele. Eu quero servir a ele. Eu não sei se você tem esse sentimento. Esse é o sentimento que eu tenho, irmãos. Se Jesus fosse humano, eu seria esse tipo de homem. E andar no pé dele, atrás dele, para lá. Não sai de perto do Senhor. Eu não quero, eu não posso sair de perto do Senhor. Eu quero envelhecer ao seu lado. Eu quero ser seu escravo. Eu quero me deliciar aqui com esse serviço. Quero ser seu servo. Esse homem tinha esse sentimento. E aí Jesus disse: não, peraí, calma, vai devagar. Quando Jesus liberta um homem, ele dá um propósito para esse homem. Por isso que você não pode se conformar com o estado que você está. Você não entendeu tudo. Talvez você entendeu parte do processo, mas ainda não entendeu tudo. Toda vez que Jesus liberta um homem, ele dá um propósito para esse homem. E você precisa descobrir esse propósito. Esse homem estava naquela hora resoluto com a sua decisão. Não, eu quero seguir o Senhor. Eu quero andar com o Senhor. E Jesus falou: não, eu vou te dar um propósito. Eu vou te dar uma nova direção. Você vai ficar aqui. E você vai sair por aí. Começa pela sua casa, pela sua família. E você vai dizer para todo mundo. Olha só como é que Jesus é maravilhoso. E anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Misericórdia, você já sabe o que significa misericórdia. Misericórdia, você mereceu o castigo eterno, a destruição, o sofrimento, e Jesus fala assim: não, para, você merece tudo isso, mas eu não vou te dar. Você merecia isso aqui agora, e eu não vou te dar. Você merecia ser castigado, você merecia ser jogado lá no castigo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, mas eu não vou te jogar lá. Eu quero te salvar. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que antes assustava a cidade, agora se torna testemunha. Aquele que antes espalhava medo, agora espalha esperança. Aquele que antes era motivo de rejeição, agora se torna um instrumento vivo e poderoso nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que aquele homem saiu com os comandos que Jesus deu. Por isso que é importante você obedecer a voz de Deus. Porque Jesus falou: você não vai comigo, você vai fazer o que eu estou te mandando. Então ali ele enxergou a possibilidade. Então eu preciso fazer alguma coisa por ele, então eu vou obedecê-lo. E ele obedece. E a Bíblia diz que ele evangelizou mais de 10 cidades em Decápolis. Ele ganhou um número assustador de almas. Aonde ele passava, aquele testemunho que ele dava era a prova cabal de Jesus é o grande e o maior libertador. E ele saiu anunciando e pregando a palavra. A libertação que Jesus oferece não é parcial, irmãos, é perfeita e completa. Ela não é um pedaço só. Por isso que é confuso para mim enxergar alguns crentes que ainda não são libertos. Eu falo: peraí, Jesus, o que está acontecendo? E Jesus é enfático: não, ele ainda não foi liberto, mas ele está cantando, está adorando, está pregando, está na igreja. Jesus, sim, mas ele ainda não está liberto. Por isso que a igreja precisa orar por libertação, porque os crentes não estão libertos. Um crente liberto, irmãos, ele vai ter essa sensação que eu acabei de te falar nessa noite. Se o Filho vos libertar, foi o texto que eu li, está em João 8:36, verdadeiramente sereis livres. O gadareno não precisava de mais corrente, ameaças ou alguma religião. Ele precisava de um encontro com Jesus. Talvez o seu amigo, o seu cônjuge, o seu filho, alguém que está lá fora só precisa do encontro. É só isso. O
que eu e você precisamos fazer é promover esse encontro. E hoje Jesus continua libertando cativeiros emocionais, vícios, pecado, trauma, feridas da alma, prisões espirituais. O mesmo Jesus que libertou aquele homem está aqui. Ele ainda tem poder para libertar, restaurar e transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Ele ainda tem poder para libertar, restaurar e transformar. Posso ouvir um amém? Amém. Tem poder ou não tem? Amém. Para terminar, vou ler uma frase de Spurgeon, que é um recado para mim e para você nessa noite. Os que estão lá fora estão nos aguardando, amém, irmãos? Amém. Nós vamos promover o encontro de Cristo com esse indivíduo. Não sei como, mas nós temos que encontrar uma forma de fazer isso. E o resto Deus vai fazer. Mas existe uma preocupação de Deus nessa noite comigo e com você. Spurgeon disse: que Deus os conceda que não fiquem tranquilos no pecado, pois estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. Nós precisamos de libertação. Você não pode achar que está tudo bem se você continua com as práticas erradas, pecando de forma viciada. Se Cristo morreu por mim, disse Spurgeon, eu não posso brincar com o mal que matou meu melhor amigo. Você não pode ficar brincando com aquilo que matou Jesus. O que matou Jesus foi o nosso pecado. Se nós não tivéssemos pecado, Jesus não teria que se sacrificar por nós. Ele se sacrificou porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que ele se fez pecado. Subiu até a cruz e enfrentou as maiores humilhações. Sofreu um julgamento injusto, talvez o mais injusto da história, para provar o seu amor por mim e por você. Então, se Cristo morreu por você, não brinque com o mal que matou o seu Senhor. Feche os olhos nessa noite.